A máquina térmica de Carnot é a máquina de maior rendimento termodinâmico possível. É aquela máquina onde o aproveitamento de energia é o maior que vai existir dentre todas as máquinas termodinâmicas conhecidas por nós. Não necessariamente é uma máquina que é possível de ser construída, são coisas diferentes. A máquina térmica de Carnot, por exemplo, ela é uma máquina dita teórica, uma máquina que foi pensada, imaginada para ter o maior aproveitamento de energia possível. Ou seja, a máquina de Carnot, ela não existe na prática, mas se eu tentasse construí-la, ela também não seria uma máquina assim tão interessante. Das transformações que ela se aproveita para existir, uma dessas transformações faz com que ela seja uma máquina extremamente lenta, uma máquina de baixíssima potência. Mesmo que ela entregue a maior quantidade de energia possível, ainda assim é uma máquina cuja potência seria baixa. Grande aproveitamento, mas, por outro lado, tenho uma capacidade ruim, digamos assim, de entrega dessa energia. Dentro de todas as máquinas conhecidas, a de maior rendimento termodinâmico é a que melhor aproveita a energia que vem da fonte quente, digamos assim, é a de menor desperdício, portanto. Mesmo assim, o rendimento dela é inferior a 100%. Nenhuma máquina termodinâmica consegue aproveitar 100% da energia que é entregue pela fonte quente para ela. Pela fonte quente para esse motor termodinâmico. Nenhum motor consegue fazer aproveitamento de 100% dessa energia. Parte é realizado o trabalho, parte é desperdiçada para o próprio ambiente. A máquina de Carnot, mesmo sendo a máquina térmica de máximo rendimento, não é diferente disso. Ela ainda tem que trabalhar jogando parte da energia fora, parte da energia que ela recebe da fonte quente é jogada no ambiente. Para que isso tudo aconteça desse modo, a gente precisa que a máquina de Carnot seja uma máquina reversível, ou seja, uma máquina onde a variação de entropia é igual a zero. A entropia é uma grandeza física associada à desordem. O que ela significa? A entropia é a grandeza física ligada ao estado de desordem de um sistema, qualquer que seja ele, termodinâmico ou não. Em geral, os estados físicos eles caminham para um estado mais desorganizado. Uma tradução interessante para isso é dizer para você que energias de forma mais útil, energias com potencial de utilidade, à medida que vão sendo também utilizadas, vão se degradando, vão se transformando em outras formas de energia, entre aspas, menos úteis. Por exemplo, é o que acontece com uma queda d'água. Quando a água cai, ela tem um potencial de realização de trabalho e à medida que ela cai, esse potencial de realização de trabalho vai se desperdiçando, vai se dispersando. E também associada a outras partes de um sistema físico, como por exemplo a presença de atrito ou a presença de aquecimento. No caso de um gás termodinâmico, isso acontece de forma bem prática. Um vapor aquecido, se é liberado num determinado ambiente, por causa da agitação dele, ele tende a se dispersar e aumentar também o grau de desorganização. Quanto maior é esse grau de desorganização, maior é a entropia. Fazer com que esses sistemas retornem ao seu estado inicial não é uma tarefa muito simples, vai demandar de nós uma quantidade de energia em geral mais alta do que a energia que aquele fenômeno pode me entregar. Ah, professor, não entendi. O que você quer dizer? Um exemplo simples. Quando a queima de um combustível acontece dentro do motor, eu tenho parte daquela energia utilizada na queima sendo também utilizada para realizar trabalho. E os gases aquecidos são dispersados no ambiente. Digamos que eu quisesse retornar esses gases e essa energia para o estado de combustível novamente. O que eu precisaria fazer? Bom, na explosão do combustível ele liberou energia para mim, então eu vou gastar da minha energia para fazer a recomposição dele. Na explosão do combustível eu liberei partículas, quebrei partículas e essas partículas foram dispersas no ambiente. Então eu preciso pegar essas partículas do ambiente, eu preciso juntar elas de novo, fazer a união daquelas ligações, mas a quantidade de energia que eu vou ter que usar
para realizar esse processo torna ele inviável. O retorno daquelas partículas ao estado de combustível pode ser associado por nós a uma transformação irreversível. De maneira mais simples, é como um copo que quebra. É muito comum isso na casa de qualquer pessoa. Quando a gente derruba um copo, o copo cai no chão e quebra, vale muito mais a pena você pegar aqueles cacos e jogar fora e comprar outro copo, do que pegar aqueles cacos e colar todos eles e voltar o copo ao estado original. Temos aqui um processo que envolve não apenas a quantidade de energia, mas também a minha capacidade prática de utilização de energia. Enquanto a primeira lei da termodinâmica é uma lei que trata da conservação, é uma lei que trata da quantidade de energia na natureza, a entropia ligada à segunda lei da termodinâmica trata da minha capacidade de aproveitamento dessa energia. Então a segunda lei da termodinâmica, ela impõe limites à primeira lei. Ela faz com que a primeira lei tenha agora a sua abrangência limitada. Por mais que do ponto de vista técnico, por mais que do ponto de vista da linha de raciocínio, pela primeira lei eu possa respeitar um processo, muitas vezes esse processo precisa ser avaliado pela segunda lei para que seja classificada a sua vantagem ou desvantagem, a sua reversibilidade ou eventual irreversibilidade. Do ponto de vista do motor de Carnot, esse motor é um motor dito reversível. Para que essa reversibilidade então aconteça no motor de Carnot, no ciclo de Carnot, eu preciso que ele respeite duas transformações termodinâmicas específicas, que são as transformações adiabática e isotérmica. Para que eu complete o ciclo termodinâmico, esse motor precisa ser composto por duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas alternadas entre elas. Então, tudo começa com uma transformação isotérmica, em seguida uma transformação adiabática, logo após uma transformação isotérmica e para completar o ciclo, mais uma transformação adiabática. Como que funcionam essas transformações do ponto de vista da construção do ciclo termodinâmico? Como é um ciclo teórico, a gente vai fazer essa construção num gráfico de expansão e compressão do gás, num gráfico de pressão versus volume. Acompanhe aqui. No gráfico de pressão versus volume para a máquina de Carnot, o que temos é isso aqui, ó. Uma transformação isotérmica, outra transformação isotérmica, uma adiabática, outra adiabática. De modo que nós passaremos por uma isotérmica, depois por uma adiabática, depois pela outra isotérmica e por último pela outra adiabática. As duas transformações isotérmicas estão associadas às fontes de energia com as quais haverá troca de calor. A temperatura mais alta associada à fonte quente de energia, a temperatura mais baixa associada à fonte fria, para onde a energia térmica vai ser lançada, desperdiçada, aquela parcela que não for aproveitada, uma vez que a máquina de Carnot não possui rendimento de 100%. Isso é um detalhe importantíssimo. Então, como tudo começa, como tudo funciona? Na prática, primeiro, a gente inicia o processo aqui nesse ponto que eu vou chamar de A, fornecendo energia lentamente para a máquina, para que ela possa sofrer, para que o gás dentro da máquina possa sofrer expansão, só que sem aquecer. Isso não é algo trivial. Eu estou dando energia térmica, o gás expande, mas não aquece. Esse processo precisa ser extremamente lento. Então, com a entrada de calor vinda da fonte quente, o meu sistema ganha expansão, mas sem aumento de temperatura. Quando eu cesso, aqui nessa posição eu cesso o fornecimento de energia. Isso é um motor termodinâmico, ele ganhou movimento. O movimento ele não para de uma vez, ele continua, ele permanece. E como consequência, como eu parei o fornecimento de calor, agora esse movimento no sentido da expansão ele continua, porém sem entrada e na prática sem troca de calor. Resultado disso,
O gás mantém o seu processo de expansão, só que agora numa transformação adiabática. A transformação adiabática, quando está associada à expansão, ela vem associada também a uma queda de temperatura, a um resfriamento. Aqui nesse ponto C, portanto, o meu motor para. Então, é como se eu tivesse um movimento de um pistão dentro de um cilindro. Primeiro eu provoco uma expansão, faço esse pistão ser empurrado. Então, você joga o pistão, ele vai andando. Depois eu paro de empurrar ele, eu cesso o fornecimento de energia, tiro aquele impulsionador. Isso não faz com que ele pare de uma vez, ele continua o movimento dele agora até parar. Então, se eu chegar no ponto C, o meu motor para de funcionar completamente. Para que ele consiga retornar, o que eu preciso fazer? Impulsionar ele de novo. Só que agora no sentido de produzir um retorno. Então, como é um gás e ele foi expandido, preciso provocar a compressão do gás. Então, nesse caso, eu tiro energia do sistema por meio desse processo de troca com a fonte fria. Energia sai, portanto, para o ambiente. Esse pistão agora, com gás lá dentro, ele começa a retornar, ganha movimento. E aí eu cesso a retirada de energia. Bem aqui nesse ponto D, eu paro de tirar energia. Do mesmo jeito que antes eu estava dando energia e parei, aqui eu estou tirando energia e vou parar nesse ponto D. Quando eu parar essa retirada de energia, o movimento do pistão ele não para de uma vez, ele continua. Continua até quando? Continua até ele chegar no limite exatamente relativo ao ponto de saída. O problema é que como não tem mais a retirada da energia térmica, como agora ele está em movimento por sua própria tendência natural de movimentação, então junto com a compressão do gás eu tenho uma compressão adiabática e ela é acompanhada por um aquecimento. A temperatura do sistema volta para a posição de partida, volta para a temperatura original e o ciclo recomeça. Então o que você faz é dar energia, provoca expansão, cessa o fornecimento de energia, a expansão permanece, por causa dessa manutenção dessa expansão, um resfriamento. E aí eu passo a tirar a energia do sistema para que eu tenha o retorno da máquina à posição original. Como resultado disso, ela vem, em algum momento eu cesso a retirada de energia, o movimento permanece e, como consequência, a compressão do gás continua junto com o processo de aquecimento. Observa, então, que essa máquina recebe energia, obrigatoriamente desperdiça energia, parte da energia recebida foi jogada fora, já está claro que o rendimento dela não vai ser de 100%, e o que sobra entre esse balanço de recebe e perde, que é a área dessa figura aqui, vai ser o trabalho realizado por essa máquina termodinâmica. Para uma máquina de Carnot, portanto, o rendimento pode ser escrito em função das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, de modo que para a máquina de Carnot, esse rendimento pode ser escrito como sendo 1 menos a razão entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Esse é um rendimento, essa é uma forma de rendimento que, primeiro, não depende do fluido de trabalho. Por que ele não depende? Não aparece fluido de trabalho nenhum. Essa seria a avaliação mais simples. O motor de Carnot ele trabalha com um gás ideal e eu não dependo das características desse gás ideal, como massa molar, ou o mesmo nível de interação, até porque a gente vai trabalhar com um gás onde não há interações, não tem energia potencial associada, a energia interna é ligada somente à temperatura. Esse rendimento é ligado especificamente às temperaturas das fontes quente e fria, mais ou menos dessa forma. Mas, de novo, não impede que o rendimento da máquina de Carnot seja também escrito em função das quantidades de calor que vem da fonte quente e que vai para a fonte fria. Aquela outra equação de rendimento é uma equação que vale para qualquer máquina, inclusive para a máquina de Carnot. Porém,
Essa forma de escrever um rendimento só vale para a máquina de Carnot necessariamente. Eu consigo descobrir então que o rendimento da máquina de Carnot é um rendimento X de, por exemplo, 50%, e com isso eu consigo dizer para você que pela relação de temperaturas, 50% da energia sai, é jogada fora, 50% da energia é aproveitada na forma de trabalho. A interpretação seria essa. Por que essa equação só pode ser utilizada para a máquina de Carnot? Porque outras máquinas não conseguem operar dentro de ciclos termodinâmicos que sejam reversíveis, assim como o ciclo de Carnot. Para que eu tenha uma máquina térmica que respeite a reversibilidade e possa ter o seu rendimento escrito dessa forma, eu preciso também estabelecer condições muito específicas, condições muito próprias. Então, para a gente, apenas a máquina de Carnot terá essa característica. Para que outras máquinas apresentem características como essa, eu preciso respeitar construções próprias de cada uma dessas máquinas, construções que não vêm ao caso, construções que não farão parte das nossas discussões. A máquina térmica de Carnot, portanto, em resumo, é a máquina de máximo rendimento, é a máquina que, mesmo com máximo rendimento, ainda tem rendimento inferior a 100%, é aquela máquina que é reversível, é uma máquina que trabalha com duas adiabáticas, duas isotérmicas alternadas, e é a máquina onde o rendimento pode ser escrito em função da temperatura. Tranquilão?